Olá, aqui Pastor Sinésio, para mais um momento de reflexão na Palavra do Senhor, mais um momento de oração. O pão nosso de cada dia. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Estamos, queridos, nessa luta 2021, buscando a presença de Deus. Como? Lendo as Escrituras. Hoje nós lemos os capítulos 29, 30 e 31 do livro de Deuteronômio. Um livro que é uma repetição, de tudo que Deus tinha feito e falado com Israel no deserto. Deuteronômio, como falei, é a segunda lei, a repetição da lei. E tem sido uma bênção para a minha vida, eu espero que para a sua também. O tema de hoje é esse aqui, a ansiedade diante dos novos desafios. Quem já não sentiu uma ansiedade e um certo temor diante de um grande desafio na sua vida? E o texto base para a nossa meditação é esse aqui, Deuteronômio 31, versículos 7 e 8. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo o Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com esse povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. A palavra de Moisés para Josué nesse momento crítico. Eles estão vivendo um momento crítico. E por quê? Porque Deus já alertara a Moisés que se aproximava aquele instante que ele partiria para diante do Pai. Moisés iria morrer. E antes da sua morte, então Deus ordena que ele traga para a presença dele ali Josué. Vem os dois para conversarem sobre aquele instante, aquele momento de transição em Israel. Josué, queridos, ele foi um escudeiro fiel de Moisés. Se você lê o Êxodo, Números aí, com atenção, você percebe que Josué foi aquele capitão que esteve à frente de todas as batalhas de Israel, desde os tempos do deserto. Ele está ali, ele lutou as batalhas do povo de Israel, liderou Israel contra os seus inimigos, contra Seom, contra Og, contra os amalequitas, contra o rei de Arade e assim por diante. Mas, quando Josué entrava no campo de batalha, ele sabia que tinha alguém intercedendo por ele. Ele sabia que Moisés ficava ali com os sacerdotes intercedendo, clamando por eles. Como aconteceu contra os amalequitas, por exemplo. Mas a situação ia mudar. Por quê? Ele foi promovido. Agora, ele não seria apenas o capitão de um exército. Agora, além de conduzir as batalhas, ele conduziria toda uma nação. E diante desse desafio enorme, é comum que algum medo se aproximasse, desânimo diante de tudo que iria ter que enfrentar, não só internamente, mas externamente também, sabendo que teria ali 8 nações pela frente a serem derrotadas. E a gente percebe a envergadura dessa responsabilidade nas palavras que Moisés disse a ele. O encorajamento que Moisés traz ele aqui, e depois o próprio Deus vai dizer para ele, não tenha medo, não desanime. E aí tem uma expressão muito usada aí nos dias de hoje, Quem nunca? Quem nunca sentiu um frio na barriga quando surge um grande desafio pela frente? Algo que você sabe assim, que vai exigir de você uma nova postura, mudança de mente até. Sair do papel de coadjuvante e se tornar um protagonista. Quem nunca sentiu ansiedade em ter que assumir postos onde você sabia que tinha uma cobertura sobre você ali, te ajudando, te apoiando, e agora você se torna essa cobertura? Quem nunca sentiu isso? Uma coisa que pode ocorrer no campo da profissão, no campo ministerial e até no campo familiar. Muitos jovens aí, na hora de começar uma família, de pensar em casamento, dá um nó no estômago. Por quê?
Porque são momentos críticos, são momentos de assumir novas responsabilidades. E aí vai bater, sim, né, uma certa instabilidade emocional. O que fazemos, queridos, nessas horas? Temos que olhar para promessas que valem para todos nós. Que promessas que Deus fez a Josué ali, que Moisés falou a Josué, não valem só para eles, valem para todos os filhos de Deus. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento. Eu próprio estarei com você. E eu próprio estarei com você. Olha que coisa interessante. Olha a palavra do Senhor Josué. Eu, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, esse que você viu fazendo tantos milagres, tantos prodígios aí, que você testemunhou com seus olhos. Eu, Josué, estarei com você. Então, não tenha medo, não desanima. E é muito curioso observar ainda que nesse processo, embora Deus tenha a promessa dele, Deus tenha prometido a presença dele ali, tem uma parte que é nossa, não é de Deus. E essa parte é muito curiosa. Você percebeu que Deus fala, Moisés nem o Senhor fala para Josué que daria força para ele, que daria coragem? Não, ele manda ele ser forte e corajoso, seja Josué. Então, a busca por força e coragem não depende só de Deus, depende da nossa postura em buscar isso em Deus. E como vamos buscar essas coisas, queridos? Como nós vamos lutar contra o medo e o desânimo que bate diante de algumas circunstâncias? Como? Simples, ou parece simples, crendo nas promessas do Senhor. Deus acabou de falar com Josué, eu vou estar com você. Então Josué tinha que pegar isso, crer nisso. E é o que nós temos que fazer em alguns momentos, pegar as promessas de Deus para nós, nos apropriarmos dela com força, coragem. Nós temos que crer que Deus está conosco, Ele prometeu isso. E não foi só o Senhor que prometeu lá atrás, não. Já falei isso aqui em algumas reflexões. Jesus declarou, né? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então Cristo está conosco, Cristo nos acompanha o tempo todo. E às vezes, mesmo quando nós estamos meio dispersos, nem percebendo isso, Ele está lá, ao nosso lado. E não ceder à angústia e ao medo. São absolutamente naturais em alguns instantes. Mas não ceder a isso. Eu não tenho que permanecer nessa condição de medo e de angústia. De forma alguma. Porque medo, angústia, desânimo são forças que nos paralisam, não nos ajudam a ir para frente. Salomão escreveu assim, ó: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Interessante, né, que ele está relacionando a força aqui, mas com a postura nossa diante da tarefa. E John Maxwell, ele falou uma coisa bem interessante, ele diz o seguinte, que a nossa atitude antes de começar uma tarefa vai determinar a forma como ela será feita. A nossa atitude antes de uma atividade, de uma tarefa, vai determinar a forma como ela será feita e até os seus resultados, no caso. Porque é a minha atitude aqui. E percebe, não estou falando de atitude humana, força humana, não. Mas estou falando de eu me apegar àquilo que Deus falou comigo, eu me apegar às promessas dEle. Crer que Ele está nos acompanhando. Então, atitude diante dos desafios. Qual é a nossa atitude? É essa aqui que Paulo escreve aos Coríntios. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Olha de novo o verbo ser aqui presente. Sejam homens de coragem, sejam fortes. É a nossa postura diante do Senhor, assimilando as promessas de Deus, crendo na presença dEle e partindo para cima, sabendo que Ele é que nos faz mais que vencedores, é Ele que nos dá a vitória. Vimos Deus falar isso várias vezes com Israel, dentro do próprio livro de Deuteronômio. Então termina a nossa reflexão hoje, as palavras ditas a Josué, por Moisés e depois pelo próprio Senhor. Não tenham medo, não desanimem. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer no campo profissional, no campo ministerial, no seio da sua família, pega isso com força, coragem, não tenha medo, não desanime. E como diz aí, né, alguns gritos de guerra, né, de alguns times, né, para cima deles, para cima dos desafios, em nome do Senhor Jesus. Essa nossa reflexão para esse dia.
Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Amém, queridos? E vamos orar, né? Já que precisamos de força, buscar força e coragem, não tem uma fonte melhor do que a presença de Deus, que a palavra de Deus, as promessas de Deus. Vamos falar com Ele. Querido Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, como é bom poder chegar até a Tua presença. Como é bom poder chegar diante do Teu trono, sabendo que a Tua palavra diz, Senhor, que nós podemos recorrer a esse trono da graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Querido Deus, coloca diante de Ti nossas vidas, nossas famílias agora, agradecendo pela vida, pela proteção, pela provisão que o Senhor tem nos dado fielmente todo o instante. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Pai, hoje aprendemos aqui sobre desafios. E toda vez que o Senhor fala alguma coisa no nosso coração, ou é porque alguém está precisando desse encorajamento nesse instante, ou é porque nós precisamos nos preparar para aquilo que o Senhor vai colocar ainda em nossas mãos. Então, Senhor, que essas palavras tragam alento, força e coragem para quem está diante do desafio agora, está no meio do desafio agora. E elas sejam depositadas no nosso coração e que o Teu Espírito faça elas brotarem novamente quando os desafios surgirem diante de nós, Pai. E nessas horas, Deus, crendo em Ti, crendo nas Tuas promessas, na Tua presença santa conosco e não dando lugar jamais à angústia, medo, desânimo, nós possamos realizar a Tua vontade, os Teus propósitos para as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus. Muito obrigado por esse dia, Pai. Peço que o Senhor guarde cada casa, cada família que está aqui nesse momento, sendo representada por alguém ou participando desse momento de reflexão, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa-nos e cuida de cada um de nós. E nós queremos, Pai, em todo instante, sermos gratos a Ti e adorar a Ti, Pai, pela Tua grandeza, bondade e misericórdia. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Amém. Mais um momento. Às vezes é tão difícil de parar para buscar um pouquinho ao Senhor. Mas quando a gente faz isso, a gente percebe o reflexo dentro do nosso espírito, da nossa alma e até do nosso corpo. Ok? Portanto, vamos continuar lendo as Escrituras. Amanhã, fechamos Deuteronômio, capítulos 32, 33 e 34. Certo? Veja meus recados aí, visita o meu site, visita o meu espaço no Hotmart, visita assim, o nosso espaço até no Spotify. De repente tem um dia que você não pode assistir o vídeo, dá para você ouvir nos podcasts, todos os dias no podcast também. Só chega um pouquinho mais tarde, tá bom? Mas dá para ouvir lá no Spotify, no Google Podcast, e tem 8 plataformas aí divulgando a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.